turminha do 9º ano, dando continuidade aos nossos estudos sobre os vegetais. Hoje nós vamos falar sobre as folhas. As folhas, elas são os órgãos responsáveis pela fotossíntese, dentre outras funções, como por exemplo também a transpiração. As folhas, elas são constituídas basicamente por um limbo, que é essa estrutura aqui maior, também é chamada de lâmina foliar. O limbo, ele apresenta essas nervuras, né, que atuam no transporte de substâncias entre as folhas e outras partes da planta. Ela também tem o pecíolo, que é o que liga o limbo ao caule, a bainha, que é responsável por fixar a folha ao caule, e algumas folhas, elas podem apresentar também essas projeções aqui, são chamadas de estípula. Algumas folhas, ela tem esse limbo, né, inteiriço, e a gente chama essas folhas, então, de folhas simples, mas algumas folhas, elas não apresentam esse limbo assim. O limbo, ele é dividido em várias partes, como podemos ver nessa segunda ilustração, sendo chamados de folíolos. Aqui é como se eu tivesse pego essa folha, feito um corte nela e a gente está vendo ela aqui por dentro. Na superfície aqui da folha, ela apresenta uma cutícula. Essa cutícula ajuda a evitar com que a folha perca água para o ambiente. Aqui dentro nós podemos ver uma quantidade de grandes cloroplastos, né, que armazena a clorofila, responsável pela fotossíntese. Aqui embaixo nós podemos ver os estômatos. Os estômatos, eles são responsáveis pela transpiração e também estão relacionados à fotossíntese. Aqui são os estômatos. Eu coloquei uma ilustração maior, com maior destaque, para a gente ver como é que eles funcionam, tá? Os estômatos, eles são constituídos aqui por duas células guarda e essa aberturinha aqui que a gente chama de ostíolo. Aqui também tem o núcleo, né, o vacúolo, que armazena substâncias, e aqui é a epiderme da folha. Esses estômatos, eles, como eu disse anteriormente, são responsáveis pela transpiração e também pela fotossíntese. Como que eles atuam? Quando essas células guarda, elas ficam túrgidas, no caso dessa ilustração aqui, ó, tá vendo? Ela vai enchendo de água, fica túrgida e esse ostíolo, ele se abre. Quando ele se abre, a planta, ela vai perder essa água através do processo de transpiração. Nesse momento que o ostíolo se abre e a planta perde a água pela transpiração, vai acontecer também as trocas gasosas, e isso é essencial para o processo de fotossíntese. Então, quando ele abre, o gás carbônico vai entrar por aqui, né, para ser depois utilizado aqui no processo de fotossíntese. Depois que acontece a perda de água aqui pela transpiração, essas células, elas vão ficar murchas, tá? E o ostíolo, que é essa abertura, se fecha. Como eu disse antes, esse processo é essencial, né, para a planta, no processo de transpiração, fotossíntese. Agora, plantas que são encontradas em ambientes muito secos e muito quentes, esse aqui vai ser reduzido, né, e esses estômatos, eles vão estar localizados também mais na parte de baixo da planta, tentando evitar ao máximo, né, a perda de água para o ambiente. As folhas, assim como a gente viu nos caules também, apresentam algumas modificações. Aqui nós temos os cotilédones. Os cotilédones são folhas modificadas e que servem como nutrientes, né, para o embrião que está em desenvolvimento. Por exemplo, o feijão. Quando você pega lá um grão de feijão e você tira aquela casquinha dele e abre ele ao meio, aquelas duas partes que você está abrindo ali são cotilédones. São folhas modificadas que vão ajudar na nutrição do embrião, né, quando ele nas fases iniciais de desenvolvimento. Nós temos aqui também os catáfilos. Os catáfilos estão presentes tanto na cebola quanto no alho, tá? Então aqui são essas folhas modificadas e que tem capacidade também de armazenar nutrientes. Aqui, ó, nós falamos sobre essa estrutura quando falamos de caule, né, de caules subterrâneos. Esse caule aqui é tipo prato, fininho, meio achatado. E as folhas insetívoras. As folhas insetívoras também são folhas, são modificações, né, que ajudam na nutrição da planta, né?
elas apresentam aqui tricomas, que são as estruturas que secretam algumas substâncias que quando o inseto pousa aqui, ele gruda e aí ela se fecha e o animal fica preso aqui dentro. E nós temos também as brácteas. Essa parte aqui, ó, vermelha, bonita, é uma modificação foliar, né? Ela ajuda, então, a atrair, por exemplo, os polinizadores, né? Porque ela é colorida, então ela ajuda na polinização. Com isso, vocês podem fazer os exercícios da página 258 e 259 do livro de vocês. Qualquer dúvida é só perguntar e bons estudos.